Encontrei uma câmera escondida dentro do relógio de parede da minha sala. Instalação profissional. Transmissão sem fio. A lente era grande e angular. Pegava a sala inteira, da porta do meu quarto até a mesa de centro. Aos 62 anos, morando sozinha na fazenda Santa Teresa, a terra que minha família construiu em 3 gerações, por que alguém precisaria me vigiar enquanto durmo? Para descobrir a verdade, deixei aquela câmera exatamente onde estava. Não contei para ninguém. Apenas comecei a prestar atenção. Uma semana depois, minha filha me fez uma pergunta que ela só poderia fazer se estivesse me observando. Foi quando tudo o que eu pensava saber sobre minha família desmoronou. Antes de eu continuar, deixa um comentário aí embaixo. De onde você está assistindo? Quero saber até onde essa história vai chegar. A limpeza do relógio era um ritual que meu marido Osvaldo começou há mais de 30 anos. Todo dia 1º de junho e 1º de dezembro, sem falta. Ele tirava o relógio da parede, limpava a madeira com um pano macio, polia o vidro, verificava se o pêndulo estava balançando direito. Dizia que máquina precisa de cuidado, igual casamento. Se você não presta atenção nos detalhes, um dia para de funcionar e você nem sabe por quê. Osvaldo se foi há 5 anos. Câncer de pâncreas. Levou ele em 4 meses, do diagnóstico ao enterro. Mas eu mantive o ritual. Todo 1º de junho, todo 1º de dezembro, eu subo naquela escadinha de alumínio, tiro o relógio da parede e cuido dele do jeito que Osvaldo me ensinou. É meu jeito de manter ele por perto, sabe? De honrar as coisas que ele me ensinou. Aquele relógio era especial. Osvaldo comprou numa viagem que a gente fez para Ouro Preto em 1989, quando Silvana tinha 5 anos. Era um relógio de madeira escura, com números romanos dourados e um pêndulo que fazia um tic-tac gostoso de ouvir. O vendedor disse que era réplica de um modelo português do século XIX. Osvaldo pagou uma pequena fortuna, mas ele olhou para mim com aquele sorriso de menino e disse: "Esse relógio vai ver nossos netos crescerem, Carminha." Ficou pendurado na parede da sala desde então. Mais de 30 anos. Viu nossa filha crescer, casar, nos dar um neto. Viu Osvaldo partir. E agora, aparentemente, estava me vigiando. Era 1º de junho, um sábado de manhã. O sol já tinha nascido fazia tempo. No interior de Minas, a gente acorda cedo. Eu tinha tomado meu café com leite, comido um pedaço de broa de fubá que Dona Zilda tinha trazido no dia anterior e estava pronta para o ritual. Peguei a escadinha na área de serviço e levei para a sala. Subi com cuidado. Aos 62 anos, a gente não tem mais a mesma firmeza nas pernas. Estendi as mãos para o relógio e tirei ele do prego na parede. Foi aí que percebi. O peso estava errado. Depois de mais de 30 anos cuidando daquele relógio 2 vezes por ano, eu conhecia ele como conhecia o rosto do meu marido. Sabia exatamente quanto pesava, como a madeira se encaixava nas minhas mãos, qual era a resistência da tampa traseira quando eu abria. E naquela manhã, alguma coisa estava diferente. Pesado demais. Como se tivesse algo ali dentro que não deveria estar. Desci da escada devagar, segurando o relógio contra o peito. Sentei na cadeira que era do Osvaldo, aquela poltrona de couro marrom que ele trouxe do escritório quando se aposentou, e coloquei o relógio no colo. Abri a tampa traseira. E vi um cilindro preto, do tamanho do meu dedão, encaixado ao lado do compartimento da pilha. Uma lente minúscula na ponta, apontando para fora através de um furinho na madeira que não existia antes. Alguém tinha furado meu relógio. Alguém tinha instalado uma câmera ali dentro. Fiquei olhando para aquilo por 1 minuto inteiro sem respirar. 34 anos da minha vida, eu trabalhei no Banco do Brasil. Entrei como escriturária aos 18 anos e me aposentei como gerente de operações. Nesse tempo todo, vi de tudo: fraude, estelionato, clonagem de cartão, roubo de identidade. Uma vez peguei um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia uma rede de açougues em 3 estados. Aprendi a reconhecer equipamento de vigilância. A gente tinha que treinar para isso, para proteger o banco e os clientes. Aquela câmera no meu relógio não era brinquedo de criança. Não era dessas que a gente compra na internet por R$ 50. Era equipamento profissional. Caro. O tipo de coisa que requer conhecimento técnico para instalar. Alguém estava me vigiando na minha própria casa. Minha primeira reação foi arrancar aquilo dali, quebrar, jogar fora, chamar a polícia. Mas aí a gerente de banco que morava dentro de mim falou mais alto: "Quando você encontra uma fraude,
A pior coisa que pode fazer é alertar o fraudador. Você investiga em silêncio, reúne provas, segue o dinheiro. Só quando tem tudo documentado é que você age. Então eu respirei fundo, fechei a tampa do relógio e comecei a pensar: quem tinha acesso à minha casa? Dona Zilda, minha vizinha de fazenda há 40 anos, tinha uma cópia da chave para emergências, mas Zilda tinha 68 anos e mal sabia usar o celular que a filha deu para ela. Achava que o WhatsApp era coisa do demônio. Não tinha como ela instalar uma câmera dessas. Seu Toninho, o capataz da fazenda, trabalhava pra gente há 30 anos. Era leal ao Osvaldo como cachorro. Depois que meu marido morreu, transferiu essa lealdade para mim. Mas Toninho nunca entrava na casa principal. Dizia que não era o lugar dele. Tomava café na varanda, conversava comigo na porta da cozinha, mas dentro de casa ele não punha os pés. O eletricista que veio em março trocar a fiação do quarto de hóspedes, eu acompanhei cada passo que ele deu. Não deixei ele sozinho nem para ir ao banheiro. A moça da limpeza, Aparecida, vinha toda semana há 15 anos. Mas ela sempre trabalhava com a porta aberta, eu sempre estava em casa, e ela não tinha conhecimento técnico para instalar nenhuma tomada, quanto mais uma câmera espiã. Sobrava uma pessoa. Silvana. Minha filha. Minha única filha. Silvana tinha voltado de Belo Horizonte há 5 meses. Advogada formada em Direito pela UFMG. Trabalhava num escritório de família em BH. Disse que queria ficar mais perto de mim, ajudar com a fazenda, cuidar da mãe viúva. Todo domingo ela aparecia com uma marmita, passava o dia, fazia perguntas sobre minha saúde, meus remédios, minhas contas. Eu achava que era carinho. Achava que a morte do pai tinha aproximado a gente. Silvana ficava sozinha na minha casa várias vezes durante essas visitas. Ia ao banheiro, circulava pelos cômodos, dizia que estava verificando se estava tudo em ordem. Eu deixava. Era minha filha. Por que eu desconfiaria? Mas sentada naquela poltrona, com o relógio nas mãos e a câmera me encarando, eu comecei a lembrar de outras coisas. Silvana perguntando sobre meus remédios. Mãe, a senhora tá tomando tudo direitinho? Não tá esquecendo nenhum? Silvana querendo saber o nome do meu médico. Qual é o telefone do Dr. Pacheco, mãe? Só para eu ter em caso de emergência. Silvana perguntando sobre meu testamento. Mãe, a senhora já pensou no que vai acontecer com a fazenda quando... Enfim, a senhora sabe. Só por curiosidade. Eu tinha dito para ela não se preocupar. Tinha dito que estava tudo em ordem, tudo resolvido. Ela ia receber o que era dela quando chegasse a hora. Ela sorriu e mudou de assunto. Mas agora eu estava lembrando do sorriso. Não era um sorriso aliviado. Era um sorriso de quem está planejando alguma coisa. Não. Eu balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Silvana era minha filha, minha menina. Eu a tinha carregado no ventre por 9 meses, amamentado, trocado fralda, ensinado a andar, segurado a mão no primeiro dia de escola. Ela não faria isso comigo. Não era possível. Mas e se fosse ela? Se eu denunciasse, o que acontecia com Caio? Caio era meu neto. 19 anos, estudante de agronomia na Universidade Federal de Lavras. Um menino de ouro. Desde pequeno ele passava as férias aqui na fazenda, corria pelos cafezais, ajudava seu Toninho com a colheita, fazia 1000 perguntas sobre tudo. Osvaldo adorava ele. Acordava o menino de madrugada para ver o sol nascer no cafezal, dizia que não tinha coisa mais bonita no mundo. Se Silvana fosse presa, Caio ia ter que escolher, a mãe ou a avó. 19 anos, no meio da faculdade, com a vida toda pela frente, e eu ia jogar essa bomba no colo dele. Esse pensamento doeu mais que a câmera, mas a gerente de banco não deixava a mãe em paz. Os sinais estavam todos lá. A câmera era real. Alguém tinha instalado. E das pessoas com acesso à minha casa, só uma tinha motivo, oportunidade e conhecimento para fazer isso. Eu precisava ter certeza. Levantei da poltrona. Fui até a escadinha. Subi de novo e recoloquei o relógio exatamente onde estava, com a câmera e tudo. Deixei ela lá, me filmando. Olhei para a lente. Me observa então, eu disse baixinho. Observa uma velha confusa que não percebe nada. Por dentro, eu já estava 3 passos à frente. O domingo chegou e, com ele, Silvana. Eu passei os dias anteriores fingindo normalidade. Tomei meu café,
Caminhei pelos cafezais, conversei com seu Toninho sobre a previsão de chuva, fiz compras na cidade. Agi como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, cada hora que passava, eu ficava mais atenta, observando, analisando, procurando sinais que eu tinha deixado passar antes. Na quarta-feira de madrugada, aconteceu uma coisa. Eram 3 da manhã e eu não conseguia dormir. Levantei para beber água e, quando passei pela sala, acendi a luz para não tropeçar. Mas tropecei mesmo assim. Bati o joelho na quina da mesa de centro. Doeu tanto que eu fiquei sentada ali uns 5 minutos, segurando o joelho com as 2 mãos, esperando a dor passar, xingando baixinho minha própria falta de cuidado. Não contei para ninguém. Não mancava. Não ficou marca visível. Foi só um tropeço bobo no meio da noite. Lembra disso. Vai ser importante. Domingo, 11 da manhã, o carro de Silvana apareceu na estrada de terra. Eu estava na varanda, tomando café. Café de verdade, passado no coador de pano, do jeito que Osvaldo gostava. Vi a poeira subindo atrás do SUV prata dela e senti o estômago apertar. Silvana desceu do carro com uma travessa de vidro nas mãos. Atrás dela veio Eugênio, meu genro. Os dois estavam casados há 10 anos. Eugênio era corretor de imóveis rurais. Conhecia o mercado de terras da região como a palma da mão. Sabia exatamente quanto valia cada hectare, cada nascente, cada pé de café. Sempre me pareceu um homem frio, calculista, do tipo que fala pouco e observa muito. Osvaldo nunca gostou dele. Dizia que Eugênio tinha olho de peixe morto. Mãe! Silvana subiu os degraus da varanda e me deu um beijo no rosto. Trouxe frango com quiabo. Fiz igual a senhora me ensinou. Que bom, filha. Entra, vai. Fomos para a cozinha. Silvana começou a arrumar a mesa enquanto Eugênio se sentava na cadeira de canto, aquela que dava vista para a janela. Ele sempre sentava ali. Eu nunca tinha reparado nisso antes, mas agora reparava em tudo. Silvana serviu os pratos. Frango com quiabo, angu, couve refogada, comida mineira de verdade. Ela tinha aprendido a cozinhar comigo quando era adolescente. Eu ficava feliz que ela ainda lembrava. Ou ficaria feliz se não soubesse o que eu sabia. Mãe, e esse joelho que a senhora bateu na mesa, melhorou? Eu gelei. Silvana estava de costas, pegando a jarra de suco na geladeira. Perguntou como quem não quer nada, casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Mas eu não tinha contado para ninguém sobre o joelho. Foi na quarta de madrugada, 3 da manhã. Eu estava sozinha. Não mancava. Não tinha marca. Como ela sabia? Só tinha um jeito. Ela viu. Pela câmera. Joelho? Eu disfarcei, engolindo o gelo na garganta. Que joelho? Silvana se virou, rápida demais. Ah, achei que a senhora tinha mencionado. Devo ter confundido. É, deve ter. Silêncio. Eu voltei a comer. Silvana sentou na frente, evitando meu olhar. Eugênio continuava na dele, quieto, mastigando devagar. Mas agora eu tinha certeza absoluta. Minha filha estava me vigiando. Mãe, a senhora tá com uma cara cansada. Silvana mudou de assunto, preocupação ensaiada na voz. Tá dormindo bem? Durmo como pedra. Sei não. A senhora tá com olheira. Os olhos dela subiram rápido pro teto, na direção da sala, na direção do relógio. Devia fazer um check-up, nessa idade. Que idade? Eu tenho 62 anos, Silvana. Não sou nenhuma velha caduca. Eu não disse isso, mãe. Só tô preocupada. Depois do almoço, Silvana disse que ia verificar o quadro de luz. Desculpa para circular pela casa. Eu deixei. Fiquei na cozinha lavando a louça enquanto ela sumia pelo corredor. Eugênio continuou sentado. Quando Silvana saiu, ele se inclinou para frente, como se fosse me contar um segredo. Sogra, a senhora soube que o Azevedo ali do lado vendeu 50 hectares? Soube. 4 milhões. Tá louco o preço da terra, né? Eu não respondi. Continuei lavando louça. A senhora tem quantos hectares aqui? 180? Por aí. Eugênio assobiou baixo. É muito patrimônio, dona Carmen. Muito patrimônio. Ele sabia exatamente quanto valia a fazenda. Eu vi no jeito que ele olhava pela janela, pro cafezal que se estendia até onde a vista alcançava. Não era admiração. Era cálculo. Silvana voltou da inspeção. Sentou do lado do marido e pegou na mão dele.
Os dois trocaram um olhar rápido. Tão rápido que, se eu não estivesse prestando atenção, não teria visto. Mãe, a senhora já pensou no futuro? Era Eugênio de novo. Silvana ficou quieta, olhando para o prato. Futuro como? Ah, mais pra frente, quando não der mais conta de tudo isso sozinha. Eu dou conta. Claro, claro, mas nunca se sabe, né? Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Hoje em dia tem umas clínicas de repouso ótimas, quase hotel. Piscina, fisioterapia, enfermeira 24 horas. A senhora ia gostar. Ele riu, como se fosse piada. Mas não era piada. Era ameaça. Eu senti o estômago revirar. Larguei o prato na pia e me virei para ele. Eu vou morrer nessa fazenda, Eugênio. Do mesmo jeito que meu pai morreu e o pai dele antes. A única clínica que eu vou conhecer é o cemitério de Patrocínio, do lado do Osvaldo. O sorriso dele morreu. Silvana cutucou o braço do marido por baixo da mesa. Foi só uma sugestão, sogra. Não precisa se ofender. Silvana mudou de assunto. Começou a falar de uma novela, de uma receita nova, de qualquer coisa. Eu fingi que estava ouvindo. Mas por dentro, eu estava tremendo de raiva. Clínica de repouso. Era isso que eles queriam. Me enfiar num asilo e ficar com tudo. Quando eles foram embora, eu fiz questão de abraçar Silvana na porta. Ela me abraçou de volta, apertado, por tempo demais. Eu amo a senhora, mãe. A senhora sabe, né? Sei, filha. Mentira. Dela e minha. Fiquei na varanda vendo o carro desaparecer na estrada de terra. Depois entrei em casa e vasculhei cada cômodo. Encontrei mais 3 câmeras. Uma na luminária da cozinha, apontada para a mesa onde eu tomava café de manhã. Uma no oratório da Nossa Senhora Aparecida que ficava no corredor. Isso me doeu. Eles tinham profanado minha santa. E uma no escritório, apontada direto para a escrivaninha onde eu guardava os documentos da fazenda. 4 câmeras no total. Minha casa inteira grampeada. Minha filha sabia cada passo que eu dava, cada papel que eu mexia, cada conversa que eu tinha ao telefone. Eu sentei na poltrona do Osvaldo e fechei os olhos. Lembrei dela pequena. Silvana tinha 8 anos quando eu perdi o aniversário dela. Era dia 15 de março, uma quarta-feira, e o banco estava em auditoria. Eu não podia faltar. Liguei para casa às 7 da noite, quando a festa já tinha acabado, e Osvaldo atendeu. Disse que Silvana tinha chorado a tarde inteira, que os coleguinhas perguntaram onde estava a mãe, e ela não soube responder. Quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo. Mas no dia seguinte, no café da manhã, ela me olhou com aqueles olhos de criança magoada e disse: "Você ama mais o banco do que eu." Eu disse que não era verdade. Disse que eu trabalhava para dar uma vida boa para ela. Disse que um dia ela ia entender. Será que ela entendeu? Ou será que aquela ferida nunca cicatrizou? Eu abri os olhos e olhei para o relógio na parede. O pêndulo balançava, tic-tac, como sempre balançou. A câmera me filmava através do furinho na madeira. Não importava mais o porquê. Importava o quê? Minha filha estava me espionando. Provavelmente estava roubando meu dinheiro também. E pelo jeito que Eugênio falou em clínica de repouso, o próximo passo era me tirar de casa. Eu tinha 2 escolhas. Podia confrontar ela, gritar, chorar, exigir explicações. Ou podia fazer o que fiz a vida inteira quando algo cheirava mal. Investigar, reunir provas, seguir o dinheiro. E quando tivesse tudo documentado, aí sim, agir. Eu escolhi a segunda opção. Segunda-feira de manhã, eu dirigi até Patrocínio. Não podia usar o computador de casa. Se Silvana tinha instalado câmeras, podia ter instalado algum programa no meu computador também. Eu não entendia muito dessas coisas, mas sabia que existia. Tinha visto casos no banco. Patrocínio fica a 40 minutos da fazenda. É a cidade mais perto, onde a gente faz compra, vai ao médico, resolve burocracia. Estacionei na Praça Central e fui até a biblioteca municipal. A biblioteca tinha computadores públicos com acesso à internet. Eu nunca tinha usado, mas a moça do balcão me ajudou a fazer login. Sentei na frente da tela e acessei minha conta do banco. Eu sempre preferi extratos em papel. Osvaldo era igual. A gente não confiava nessas coisas de internet. Achava que era porta aberta para golpe. Irônico, né? O golpe veio de dentro de casa. Digitei minha senha e esperei a página carregar. Quando o saldo apareceu, eu senti o chão sumir.
Minha poupança deveria ter 620 mil reais. Era o que eu tinha juntado em 34 anos de banco, mais o seguro de vida do Osvaldo, mais a venda de uma parte pequena da fazenda que a gente fez para pagar o tratamento dele quando adoeceu. Dinheiro que eu guardava para emergência, para velhice, para deixar para o Caio. O saldo na tela era de 412 mil reais. Faltavam 208 mil. Minhas mãos começaram a tremer. Cliquei no extrato detalhado, rolei para baixo, procurei as transações. E encontrei. TED para EC, Investimentos Agrícolas. Liteda, 25 mil reais. TED para EC Investimentos Agrícolas Liteda, 18 mil reais. TED para EC Investimentos Agrícolas Liteda, 32 mil reais. TED para EC Investimentos Agrícolas Liteda, 28 mil reais. TED para EC Investimentos Agrícolas Liteda, 35 mil reais. Eram só os 5 primeiros. Rolei mais para baixo e vi outros. Dezenas de transferências menores ao longo dos meses. 8 mil reais aqui, 12 mil reais ali, sempre para a mesma empresa fantasma. A mesma empresa. Transferências de 8 a 35 mil reais. 2, 3 por mês. Nos últimos 5 meses, exatamente o tempo que Silvana estava cuidando de mim. IC Investimentos Agrícolas Liteda, IC Eugênio Campos. Aquele infeliz nem se deu ao trabalho de disfarçar. Eu pesquisei o nome da empresa no Google. Nada. Nenhum site, nenhuma referência. Fui no site da Receita Federal, mas sem o número do CNPJ, só com o nome, não consegui achar nada útil. Empresa fantasma. O tipo de coisa que eu via toda semana quando trabalhava no banco. Cria uma empresa de fachada, transfere o dinheiro, fecha a empresa, some com tudo. Golpe clássico. Mas tinha mais uma coisa. Eu cliquei na aba da poupança do Caio, uma conta que eu tinha aberto no nome dele quando nasceu. Todo mês eu depositava um pouco. Depois que o Osvaldo morreu, eu passei a depositar mais. A ideia era dar para ele quando se formasse, um dinheiro para começar a vida. Deveria ter 45 mil reais. Saldo, 0. Transferência para a conta corrente de Carmen F. Lopes, 45 mil reais. Data de 3 meses atrás. Eles tinham passado o dinheiro do Caio para minha conta corrente primeiro, misturado com meu dinheiro, e depois mandado tudo junto para a empresa fantasma. Um truque velho. Eu conhecia esse truque. Silvana sabia desse fundo. Eu tinha contado para ela. E agora o dinheiro tinha sumido junto com o resto. Minha filha estava roubando do próprio filho. Eu fechei o navegador e fiquei olhando para a tela preta do computador. A biblioteca estava silenciosa. Só uns senhores lendo jornal e uns estudantes cochilando nos cantos. Ninguém prestando atenção na velha de 62 anos que tinha acabado de descobrir que a filha era uma ladra. Até aquele momento, uma parte de mim ainda queria acreditar que tinha explicação. Que era engano, erro do banco, qualquer coisa. Mas roubar do próprio filho? Não tinha explicação para isso. Mãe que rouba do filho não tem desculpa. Eu levantei da cadeira, agradeci a moça do balcão e saí da biblioteca. Andei até a delegacia de polícia, a 2 quadras da praça. A delegacia de patrocínio era um prédio antigo, pintura descascando, ventiladores de teto girando devagar. Eu conhecia o delegado, Nascimento, há uns 20 anos. Ele tinha investigado um roubo de gado na fazenda vizinha uma vez, e depois disso a gente se cumprimentava na rua. Pedi para falar com ele. A atendente me fez esperar uns 15 minutos, mas depois me levou até a sala dele. Dona Carmen. Nascimento levantou da cadeira e veio me cumprimentar. Que honra. A senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa na fazenda? Aconteceu, delegado, mas não é roubo de gado. Eu contei tudo. As câmeras, as transferências, minhas suspeitas sobre Silvana e Eugênio. Nascimento ouviu sem interromper, fazendo anotações num caderninho. Quando eu terminei, ele suspirou e encostou na cadeira. Dona Carmen, eu acredito em tudo que a senhora está me contando. Conheço a senhora há anos, sei que não é de inventar coisa, mas a senhora precisa entender uma coisa. O quê? Sem prova concreta ligando sua filha às transferências, fica difícil a gente fazer alguma coisa. Pode ser fraude externa, clonagem, ataque de hacker. A senhora tem certeza que foi ela? As câmeras, delegado. Ela instalou câmeras na minha casa. Eu entendo,
Mas, tecnicamente, se a sua filha tem acesso à sua casa com sua permissão, ele fez uma cara de quem não queria dizer o que ia dizer. Não é invasão, é complicado. Eu sabia que ele estava certo. Tinha visto isso do outro lado quando trabalhava no banco. Sem provas concretas, ninguém podia fazer nada. O que o senhor sugere? Nascimento abriu uma gaveta e tirou um cartão de visita. Maristela Duarte, investigadora particular, fica em Uberlândia, ex-perita da Polícia Federal. Ela é especialista em crimes financeiros contra idosos. Ele me olhou com seriedade. Dona Carmen, isso que a senhora está descrevendo é mais comum do que a senhora imagina. Filhos roubando pais, tentando internar para ficar com os bens. A Maristela já pegou dezenas de casos assim. Ela vai saber orientar a senhora. Eu peguei o cartão. Maristela Duarte, investigações particulares, um número de telefone com DDD de Uberlândia. Documenta tudo, Nascimento disse quando eu estava saindo. E Dona Carmen, toma cuidado. Se sua filha está fazendo o que a senhora acha que está fazendo, ela não vai parar. Esse tipo de caso costuma escalar. Escalar. A palavra ficou na minha cabeça o caminho todo de volta para a fazenda. Liguei para Maristela no dia seguinte, de um orelhão na frente do posto de gasolina. Não ia arriscar usar meu telefone de casa. Ela atendeu no terceiro toque. Voz firme, direta, sem frescura. Maristela Duarte. Meu nome é Carmen Ferreira Lopes. O delegado Nascimento de Patrocínio me passou seu contato. Eu preciso de ajuda. A senhora pode falar. Linha segura. Eu contei tudo de novo. As câmeras, as transferências, Silvana, Eugênio, a piada sobre a clínica de repouso. Maristela ouviu em silêncio. A senhora pode vir até Uberlândia? Ela perguntou quando eu terminei. Prefiro conversar pessoalmente. Posso ir hoje. 15h. Tem um café na Avenida Rondon Pacheco, esquina com a João Naves. Ponto de encontro, chama. Me encontra lá. Desliguei e fui direto para Uberlândia. Ficava a 2 horas de estrada. Liguei para seu Toninho do orelhão mesmo e avisei que ia resolver umas coisas na cidade e voltava mais tarde. O café era um lugar simples. Mesas de fórmica, balcão de vidro com salgados, cheiro de pão de queijo no ar. Maristela já estava lá quando eu cheguei. Eu a reconheci pela descrição que Nascimento tinha dado. Mulher de uns 52 anos, cabelo grisalho curto, óculos de armação fina, jeito de quem não perde tempo com besteira. Ela levantou quando me viu e apertou minha mão com firmeza. Dona Carmen, senta, por favor. Já pedi café pra gente. Eu sentei. A garçonete trouxe 2 cafés com leite e um prato de pão de queijo. Maristela esperou ela se afastar para começar. Me conta tudo de novo, com detalhes. Eu contei, dessa vez com mais calma, mais organização. As datas, os valores, os sinais que eu tinha ignorado. Maristela ouvia com atenção, às vezes anotando alguma coisa num caderninho pequeno. Quando eu terminei, ela tomou um gole de café e me olhou nos olhos. O que a senhora está descrevendo tem nome, Dona Carmen. Chama exploração financeira de idoso. É mais comum do que parece. E segue um padrão. Que padrão? Primeiro, vigilância. O agressor instala câmeras, monitora a rotina, descobre senhas e informações. Segundo, exploração financeira. Começa a drenar as contas aos poucos, valores que a vítima não percebe de imediato. Terceiro, ela fez uma pausa. Controle legal. Controle legal? Procuração, curatela, interdição. Eles convencem um médico a atestar que a vítima tem demência, conseguem o controle legal dos bens e aí fazem o que querem. Vendem propriedade, esvaziam conta, transferem tudo para o nome deles. E a vítima passa os últimos anos da vida num asilo, sem entender o que aconteceu. Eu senti um frio na espinha. Silvana tinha perguntado sobre meu médico. Tinha perguntado se eu andava esquecendo as coisas. Tinha feito aquela piada sobre clínica de repouso. Meu genro falou em clínica de repouso, eu disse. Disse que eu ia gostar. É o próximo passo, Dona Carmen. Com uma procuração, eles podem internar a senhora. Só precisam de um laudo médico dizendo que a senhora não tem condições de cuidar de si mesma. O Dr. Pacheco nunca ia dar um laudo desses. Ele me conhece há 20 anos. Eles não vão usar o Dr. Pacheco. Vão achar um médico que nunca viu a senhora. Um que assine o que eles pedirem.
Eu fiquei em silêncio, processando. Minha filha queria me internar, queria roubar minha fazenda, queria tudo que eu e Osvaldo tínhamos construído em 50 anos de casamento. O que eu faço? Primeiro, a gente reúne provas. Eu vou rastrear essas transferências, descobrir para onde o dinheiro foi. EC Investimentos Agrícolas parece empresa de fachada, mas toda empresa de fachada tem um dono registrado. Segundo, a gente verifica se eles já fizeram alguma coisa em cartório. Procuração, reconhecimento de firma, qualquer coisa. Terceiro, a gente documenta as câmeras. Número de série, modelo, frequência de transmissão. Tudo que possa ser usado como prova. E depois? Depois a gente leva tudo para a polícia. Com um caso sólido, eles não têm como ignorar. Maristela se inclinou para frente. Mas, dona Carmen, eu preciso ser franca com a senhora. Se sua filha realmente está por trás disso, confrontar ela pode ser perigoso. Esses casos, às vezes, escalam. A senhora tem para onde ir? Algum lugar seguro para ficar enquanto a gente investiga? Eu pensei na fazenda. Na casa que eu e Osvaldo construímos tijolo por tijolo. Na terra que meu avô desbravou em 1930, que meu pai herdou, que Osvaldo e eu trabalhamos a vida inteira. 3 gerações de suor e sacrifício. Aquela fazenda foi construída pelo meu avô, eu disse. Não vou a lugar nenhum. Maristela me olhou por um longo momento. Acho que ela viu alguma coisa no meu rosto, porque assentiu devagar. Então a gente precisa ser rápida. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Maristela trabalhou em silêncio, rastreando transferências, investigando a empresa fantasma, fazendo contatos. Eu trabalhei também, mas de outro jeito. Eu interpretei. A velha confusa que a Silvana queria que eu fosse? Eu me tornei ela. Arrastava os pés quando andava, repetia perguntas que já tinha feito, chamava as pessoas pelo nome errado. Fingia esquecer onde tinha guardado as coisas, pedia ajuda para lembrar que dia era. Silvana adorou. Mãe, a senhora tomou o remédio de pressão? Que remédio? O da caixinha branca, mãe. Eu mesma comprei semana passada. Eu nunca tinha tomado remédio de pressão na vida. Minha pressão era 12/8 desde os 40 anos. Mas Silvana queria que eu acreditasse que sim, que eu estava esquecendo de tomar remédios que nem existiam. Ah, acho que esqueci onde guardei. Tá vendo? Ela sorriu, aquele sorriso de quem está vencendo. Por isso que eu me preocupo, mãe. À noite, eu escrevia tudo num caderno que escondia no galinheiro. Data, hora, o que Silvana disse, o que eu respondi, qualquer detalhe que pudesse ser útil. Maristela tinha me ensinado a documentar. No segundo fim de semana, Caio apareceu. Eu estava na varanda quando vi o carro parando na estrada. Não era o carro de Silvana. Era um Fiat velho, cheio de adesivos de banda de rock. Caio desceu do banco do carona, acenou para o motorista, um colega de faculdade provavelmente, e veio andando pelo cafezal com a mochila nas costas. Quase chorei quando vi ele. Vó! Ele subiu os degraus de 2 em 2 e me abraçou. Cheirava a estrada, a suor de estudante, a vida. Peguei carona com o Gustavo. Ele estava vindo para Araxá visitar a família. Me deixou aqui. Mas e a faculdade? Semana de provas acabou. Tenho uns dias livres. Ele se afastou e me olhou com aqueles olhos de Osvaldo. Queria ver a senhora, vó. Saudade daqui. Eu preparei o quarto de hóspedes, fiz almoço, coloquei a vida em pausa para ficar com meu neto. Ele passou a tarde ajudando seu Toninho com uma cerca que precisava de reparo. Voltou suado e feliz. Tomou banho de caneca na área de serviço igual fazia quando era menino. De noite, sentamos na varanda. Eu tinha passado café no coador de pano, do jeito que Osvaldo gostava. A lua estava quase cheia e dava para ver os cafezais prateados se estendendo até a serra. Vó, quando eu formar, quero voltar para cá. Caio olhava para o horizonte. Quero implementar agricultura de precisão, drone para monitorar praga, certificação orgânica. Dá para dobrar a produção sem aumentar 1 hectare. Eu olhei para ele e vi Osvaldo jovem. O mesmo entusiasmo, o mesmo jeito de falar de futuro como se fosse uma coisa viva esperando ser construída. Seu avô ia gostar de ouvir isso. Ele sabia, vó. A gente conversava sobre isso quando eu era moleque. Caio sorriu. Ele dizia: essa fazenda é sua herança, Caio. Não o dinheiro, não a terra, mas o trabalho.
O suor de 3 gerações. Quando você entender isso, vai estar pronto. Meu coração doeu. Osvaldo tinha preparado Caio para o que eu não conseguia dar para Silvana. Talvez porque ele soubesse de algum jeito que ela não ia entender. Caio ficou quieto um tempo. Depois se virou para mim. Vó, tá acontecendo alguma coisa? Como assim, meu filho? Sei lá. A senhora tá diferente, mais quieta. E minha mãe? Ele hesitou. Ela tá estranha também. Liga toda hora perguntando da senhora, mas de um jeito. Jeito como? Não sei explicar. Parece que ela tá esperando a senhora ficar doente. Eu senti o peito apertar. O menino tinha percebido. Por um segundo, eu quase contei tudo. Quase mostrei as câmeras, os extratos, as transferências que eu tinha descoberto na biblioteca. Quase disse: sua mãe está me roubando, está me espionando, quer me internar para ficar com a fazenda. Mas olhei para o rosto dele. 19 anos. A vida inteira pela frente. A mãe que ele amava, apesar de tudo. Eu não consegui. Tá tudo bem, meu filho. Só saudade do seu avô. Tem certeza? Tenho. Agora me conta dessa moça que você conheceu em Lavras. A Toninho disse que você estava de conversinha no telefone a noite toda. Caio riu, mudou de assunto. Começou a falar de uma colega de turma. Eu fingi que estava ouvindo, mas por dentro eu estava despedaçada. Estava mentindo para o meu neto para proteger ele da própria mãe. Na hora de ir embora, 2 dias depois, Caio me abraçou na varanda. Mais forte que o normal. Mais tempo que o normal. Se precisar de qualquer coisa, vó, ele sussurrou no meu ouvido. Qualquer coisa, a senhora me liga. Eu acenei até o carro sumir na estrada de terra. Depois entrei em casa, sentei na poltrona do Osvaldo e chorei. Pela primeira vez desde que encontrei a câmera. Chorei pelo neto que ia sofrer com o que estava por vir. Pela filha que eu tinha perdido sem saber quando. Pelo marido que não estava mais ali para me ajudar. Por mim mesma, sozinha numa fazenda cheia de câmeras, fingindo ser louca para pegar quem queria me fazer de louca. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois sequei o rosto, levantei da poltrona e liguei para Maristela. O que mais você descobriu? As notícias eram piores do que eu imaginava. Maristela tinha rastreado as transferências. O dinheiro da EC Investimentos Agrícolas tinha ido para uma conta na Suíça, voltado para uma holding no Brasil, e essa holding tinha feito uma proposta de compra para a Fazenda Santa Teresa. Quanto eles ofereceram? Eu perguntei. 2,5 milhões. Eu quase deixei o telefone cair. A fazenda valia pelo menos 8. Cafezal produtivo, nascente de água limpa, terra vermelha das melhores da região. 2,5 milhões era menos de 1/3. Mas isso é roubo. É, dona Carmen. E tem mais. Maristela fez uma pausa. Eu ouvi ela respirando fundo do outro lado da linha. Já existe uma procuração pública registrada em cartório em Belo Horizonte. A senhora supostamente outorgou poderes amplos para sua filha há 3 semanas. Procuração para vender imóveis, movimentar contas, tomar decisões médicas. Tudo. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Eu sei, a assinatura é falsificada, provavelmente copiada de algum documento que a senhora assinou de verdade. Eu pensei. Tentei lembrar o que tinha assinado nas últimas semanas. E aí me veio. O cartão de aniversário do Caio. Eu tinha escrito um bilhete bonito, assinado com capricho, e Silvana tinha oferecido para colocar no correio para mim. O cartão de aniversário do meu neto, eu disse. Ela viu minha assinatura. Pediu para mandar pelo correio. Faz sentido. Eles copiam de qualquer lugar. Cheque, documento, qualquer coisa. E agora? O que eu faço? Tem mais uma coisa, dona Carmen. Eu tenho um contato que trabalha na recepção de uma clínica geriátrica aqui em Uberlândia. Pedi para ela verificar os registros de ligações e visitas. Sua filha e seu genro ligaram várias vezes para lá. Pediram informações sobre internação de idoso com quadro de demência. A última ligação foi ontem. Eu fiquei em silêncio. Dona Carmen, a senhora tá aí? Eles querem me internar. É o passo final. Com a procuração, eles podem. Só precisam de um laudo médico. O doutor Pacheco nunca... Eles não vão usar o doutor Pacheco, dona Carmen. Eu já disse. Vão achar um médico que nunca viu a senhora. Um que assine qualquer coisa por um preço. Eu encostei na parede. Minhas pernas não estavam aguentando meu peso. Minha filha queria me internar num asilo. Queria me tirar da minha casa, da minha terra, da minha vida.
Queria que eu terminasse meus dias dopada num quarto branco enquanto ela vendia tudo que eu e Osvaldo construímos. O que eu faço, Maristela? Na terça-feira a gente vai à delegacia, juntas. Deixa o fim de semana passar, que domingo sua filha deve aparecer e a senhora precisa manter a atuação. Eu tenho tudo documentado: as transferências, a empresa fantasma, a procuração falsa, as ligações para a clínica. É prova suficiente para abrir inquérito. Provavelmente para pedir prisão preventiva. Prisão? Para sua filha e seu genro. Estelionato contra idoso, falsidade ideológica, tentativa de interdição fraudulenta. É crime grave, dona Carmen. Pena aumentada quando a vítima é maior de 60 anos. Eu fechei os olhos. Prisão. Minha filha na cadeia. Caio visitando a mãe atrás das grades. Tem certeza que não tem outro jeito? A senhora quer esperar eles te internarem? Não, eu não queria. Terça-feira, eu disse. A gente vai na terça. No domingo, Silvana veio de novo. Dessa vez, ela veio sozinha. Sem Eugênio, sem marmita, sem desculpa. Chegou às 10 da manhã e já entrou perguntando como eu estava, se eu tinha dormido bem, se eu estava me sentindo confusa. Mãe, eu queria conversar uma coisa séria. Eu estava na cozinha, lavando a louça do café. Me virei devagar, secando as mãos no pano de prato. Pode falar, filha. Eu tenho notado que a senhora anda diferente. Ela se aproximou, colocou a mão no meu braço. Esquecendo coisas, confusa às vezes. O outro dia a senhora me ligou perguntando que dia era, lembra? Eu não tinha ligado, mas fingi que não lembrava. Será? Eu não percebi. Por isso mesmo, mãe. Quem tem esse problema não percebe. Ela sorriu, doce como veneno. Mas não é nada grave. É normal da idade. Só que eu acho que a senhora devia fazer uma avaliação. Tem um médico ótimo em Uberlândia. Médico? Mas eu tenho o Dr. Pacheco. Esse é especialista, geriatra. Cuida especificamente de memória. Não sei não, Silvana. Ela pegou minha mão. Apertou com força. Mãe, eu só quero cuidar da senhora. Igual a senhora cuidou de mim a vida toda. Me deixa fazer isso. Me deixa ajudar. Eu olhei nos olhos da minha filha. Procurei a menina que eu tinha criado, a adolescente que me defendeu uma vez quando um tio criticou meu trabalho, a mulher que chorou no meu ombro quando Osvaldo morreu. Não encontrei. Só vi uma estranha usando o rosto da minha filha. Tá bom, eu disse, se você acha melhor. O alívio no rosto dela foi a coisa mais assustadora que eu já vi. A consulta é quinta-feira. Eu busco a senhora às 8. Quinta-feira. Tá bom. Ela me abraçou. Apertado, demorado. Eu deixei. Eu amo a senhora, mãe. Eu sei, filha. As duas mentindo. As duas sabendo que a outra estava mentindo. E mesmo assim, fingindo que não. Quando Silvana foi embora, eu fui até a poltrona do Osvaldo e sentei. O relógio fazia tic-tac na parede. A câmera me filmava. E pela primeira vez, eu não me importei. Terça-feira eu iria à delegacia com Maristela. Quarta-feira, no máximo, Silvana estaria presa. A consulta de quinta nunca ia acontecer. Mas naquela noite, sozinha na fazenda, eu permiti que a mãe dentro de mim chorasse pela filha que estava prestes a perder. Era a última vez que eu ia chorar por ela. Na terça-feira de manhã, eu e Maristela fomos à delegacia de Patrocínio. Nascimento nos recebeu na sala dele e convocou 2 investigadores da Polícia Civil de Uberlândia que estavam trabalhando em casos de crimes financeiros na região. Os 2 eram homens sérios, de terno e gravata mesmo no friozinho de junho, e ouviram tudo que Maristela tinha para mostrar. Ela abriu uma pasta e foi tirando documento por documento. Fotos das câmeras, tiradas com o celular dela quando veio à fazenda na semana anterior. Extratos bancários mostrando as transferências para EC Investimentos Agrícolas. Documentação da empresa fantasma, registrada em Belo Horizonte, sem funcionários, sem endereço físico, sem atividade declarada. A procuração falsa que eles tinham registrado em cartório. E os registros das ligações para o tal médico em Uberlândia. Os investigadores analisaram cada papel, fizeram perguntas, ligaram para o Ministério Público. Quando desligaram o telefone, o mais velho dos 2 se virou para mim. Dona Carmen, isso aqui é caso claro de estelionato contra idoso.
falsidade ideológica e tentativa de interdição fraudulenta. Dá para pedir prisão preventiva. Preventiva? Eu não sabia bem o que significava. Para evitar que eles fujam ou destruam provas, o delegado Nascimento explicou. Quando? Se o MP autorizar, amanhã de manhã, quarta-feira. E a consulta de quinta? O investigador me olhou com firmeza. Não vai ter consulta de quinta, dona Carmen. Eu voltei para a fazenda aliviada. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Amanhã de manhã, tudo ia acabar. Silvana e Eugênio seriam presos. A consulta com o médico falso nunca ia acontecer. Eu ia continuar na minha casa, na minha terra, dona da minha própria vida. Cheguei em casa no fim da tarde. Tomei banho, esquentei uma sopa que Dona Zilda tinha deixado. Sentei na varanda para ver o sol se pôr atrás dos cafezais. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui apreciar a beleza daquilo. O céu laranja e rosa, os pés de café verde escuro recortados contra a luz, o cheiro de terra molhada da chuva que tinha caído mais cedo. Osvaldo amava esse horário. Dizia que era quando Deus pintava o céu para a gente lembrar que o mundo ainda era bonito, apesar de tudo. Às 8 da noite o telefone tocou. Era Silvana. Mãe, boa notícia. A voz dela estava alegre demais, animada demais. Eu senti o estômago afundar. Que notícia, filha. Consegui antecipar a consulta. É amanhã às 9. O médico teve uma desistência de última hora e me ligou oferecendo o horário. Não é ótimo? Eu gelei. Amanhã. Não quinta. Amanhã. Amanhã? É, eu passo aí às 7 pra gente ir com calma. A senhora já deixa uma bolsinha pronta, tá? Vai que o médico quer fazer uns exames. A gente fica lá o dia todo. Bolsinha pronta. Fica o dia todo. Ela não estava me levando pra consulta. Estava me levando pra internar. A bolsinha era pra eu não voltar. Silvana, eu não sei se... Mãe, não começa. A voz dela endureceu. É pro seu bem. A senhora anda tão confusa. Precisa de ajuda. Amanhã a gente resolve isso. A linha ficou muda. Ela tinha desligado. Eu fiquei parada no corredor, o telefone na mão, o coração batendo tão forte que eu ouvia nas orelhas. Olhei pro relógio de parede. 8h15 da noite. A delegacia já tinha fechado. Os investigadores tinham ido embora. E Silvana ia chegar às 7 da manhã. Com as mãos tremendo, eu disquei o número da Maristela. Carmen, aconteceu alguma coisa? Ela antecipou. É amanhã de manhã. Como assim amanhã? Às 9. Ela vem me buscar às 7. Disse para eu levar bolsa. Silêncio do outro lado da linha. Eu ouvi Maristela respirando fundo. Meu Deus, ela vai internar a senhora direto. O que eu faço? Calma, deixa eu pensar. Mais silêncio. Eu vou ligar pro delegado agora. Ele me passou o celular pessoal para emergências. A gente consegue mandado de emergência, mas vai ser apertado. E se não der tempo? Aí a senhora não vai com ela amanhã. Inventa qualquer coisa. Dor no peito. Passou mal de noite. Qualquer coisa que atrase. E se ela insistir? A senhora não abre a porta. Simples assim. É sua casa. Ela não pode entrar à força. Eu desliguei e fiquei olhando para a parede. O relógio fazia tic-tac. A câmera me filmava. E eu não sabia se ia dormir na minha cama ou numa clínica geriátrica. Não consegui pregar o olho a noite inteira. Às 3 da manhã, eu desisti de tentar dormir. Levantei da cama, coloquei um hobby por cima da camisola e fui até a sala. A casa estava escura e silenciosa, só o tic-tac do relógio e o cricrilar dos grilos lá fora. Caminhei até a janela e fiquei olhando para os cafezais sob a lua. Conversei com Osvaldo em pensamento. Você me disse uma vez que café precisa de 3 coisas: terra boa, chuva na hora certa e paciência. A gente plantou essa fazenda junto, Osvaldo. Ergueu essa casa tijolo por tijolo. Criou uma filha que eu jurava que era a coisa mais preciosa do mundo. Onde foi que eu errei? Trabalhei demais? Dei pouco? Ou a Silvana sempre foi assim e eu não quis ver? Você diria que não adianta procurar culpa no passado. O que importa é o que a gente faz agora. Eu sei. Mas às vezes, de madrugada, sozinha, eu preciso perguntar. Preciso saber se você me perdoa pelo que eu vou fazer com a nossa filha. Não veio resposta, claro. Nunca vinha. Mas eu gostava de acreditar que ele ouvia. Fui até o escritório e acendi a luz. Sentei na escrivaninha.
a mesma escrivaninha onde a câmera me filmava, mas eu não me importava mais. E peguei papel e caneta. Se a polícia não chegasse a tempo, Silvana viria às 7. E se Silvana me levasse, talvez eu nunca mais voltasse para essa casa. Talvez eu nunca mais visse Caio. Eu precisava deixar alguma coisa para ele. Uma explicação, um pedido de perdão. Comecei a escrever. Meu neto, quando você ler isso, já vai saber o que aconteceu. Eu queria ter te contado antes, mas não consegui. Olhava para você e via o menino que corria pelos cafezais, que sentava no colo do avô para ouvir história, que me perguntava por que o céu fica laranja no fim da tarde. Não tive coragem de ser eu a tirar sua mãe de você. Mas a verdade é que ela já tinha ido embora faz tempo. A Silvana que eu criei, que eu amei, que eu pensei conhecer, essa Silvana não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Eu precisava proteger a fazenda. Não por mim. Com 62 anos, eu já vivi o que tinha para viver. Mas porque essa terra é sua. É do seu avô. É de 3 gerações que trabalharam essa terra vermelha. Sua mãe tentou roubar isso de você também. O fundo de faculdade que eu guardei desde que você nasceu, ela levou. Quando você tiver raiva de mim, e você vai ter, lembra disso. Eu fiz o que fiz porque você merece a verdade. Mesmo que a verdade doa. Eu te amo, meu neto. Mais do que você vai entender até ter seus próprios filhos. Sua avó, Carmen. Dobrei a carta, coloquei num envelope, escrevi Caio na frente com letra caprichada. Levantei e fui até o corredor, onde ficava o oratório de Nossa Senhora Aparecida. Maristela tinha fotografado e identificado aquela câmera quando veio documentar as provas, mas deixou no lugar para não alertar Silvana. Mesmo assim, eu sabia o ângulo. Abri a gavetinha embaixo da santa, de costas para a lente, e guardei a carta ali com um movimento rápido. Caio conhecia aquele oratório. Quando era menino, gostava de acender vela para Nossa Senhora junto comigo. Se alguma coisa acontecesse, ele ia procurar ali. Ia encontrar. Voltei para a sala e sentei na poltrona do Osvaldo. Fiquei olhando para o relógio, para o pêndulo balançando, esperando o telefone tocar. Às 5 da manhã, ele tocou. Eu atendi antes do segundo toque. Carmen, sou eu. Era Maristela. A voz dela estava cansada, mas tinha um tom de alívio. Conseguimos. Conseguiram? Mandado assinado às 4h30. As equipes já estão se posicionando. A prisão vai ser às 6, antes da sua filha sair de casa. Antes das 7? Antes das 7. Ela não vai chegar na sua porta, dona Carmen. Acabou. Eu encostei a cabeça na poltrona e fechei os olhos. Senti as lágrimas descendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de exaustão, de uma coisa terminando depois de semanas de mentira e medo. Obrigada, Maristela. Obrigada. A senhora quer ir junto? Ver a prisão? Eu pensei por um momento. Parte de mim não queria. Não queria ver minha filha algemada, levada por policiais. Mas outra parte, a parte que tinha sido traída, roubada, espionada, precisava ver. Precisava saber que era real. Quero, preciso ver. Eu passo aí em 10 minutos, já tô na estrada. Eu desliguei o telefone, levantei da poltrona e fui me arrumar. Coloquei uma roupa simples, calcei sapato fechado, prendi o cabelo. Passei na cozinha e tomei um copo de água porque minha boca estava seca como lixa. Às 5h10, o carro de Maristela apareceu na estrada de terra. Eu saí de casa, tranquei a porta e subi no banco do passageiro. Pronta? Ela perguntou. Não, mas vamos. Chegamos à casa de Silvana às 6h menos 10. Era um bungalô bonito num condomínio de classe média em Patrocínio. Jardim bem cuidado, muro baixo, portão de ferro pintado de branco. O tipo de casa que uma advogada respeitável moraria com o marido corretor. O tipo de casa que escondia os piores segredos. Tinha 3 viaturas estacionadas na rua. Os policiais estavam em posição, alguns na frente, outros nos fundos, prontos para qualquer coisa. Maristela parou o carro do outro lado da rua e a gente ficou ali, esperando. Eu vi as luzes acesas na cozinha. Silvana já estava acordada. Provavelmente tomando café, se arrumando para vir me buscar às 7. Imaginando o dia que ia ter. A mãe internada, a fazenda garantida, o futuro resolvido. Ela não sabia que o futuro tinha acabado de mudar. Às 6 em ponto, os policiais se moveram. 2 foram até a porta da frente. Bateram com força. Polícia!
Abram a porta! Eu vi o vulto de Silvana passando pela janela da sala. Vi a porta abrindo. Vi minha filha aparecer de roupão, cabelo despenteado, cara de quem ainda não entendia o que estava acontecendo. E então ela entendeu. A expressão no rosto dela mudou em câmera lenta. Confusão virou medo. Medo virou raiva. Raiva virou desespero. Ela começou a gritar. Não eram palavras. Era só som. Um grito animal, de bicho acuado, de alguém vendo o mundo desmoronar. Os policiais mostraram o mandado. Ela continuou gritando. Eles a viraram de costas e colocaram as algemas. Eu desci do carro sem perceber que estava fazendo isso. Maristela disse alguma coisa, mas eu não ouvi. Caminhei até o meio da rua, onde dava para ver a cena toda. Silvana foi trazida para fora, algemada, 2 policiais segurando seus braços. O cabelo estava desgrenhado, a maquiagem do dia anterior borrada de lágrimas, o roupão aberto mostrando a camisola por baixo. Não parecia a mulher polida que trazia marmitas aos domingos. Parecia uma estranha. E então eu olhei para os pés dela. Chinelo rosa. O chinelo de pelúcia rosa que eu tinha dado de presente no último Natal. Eu lembrava do dia. Silvana tinha aberto o pacote, sorrido, me abraçado. Obrigada, mãe. Eu amei. Eu tinha ficado feliz. Tinha pensado que, apesar de tudo, minha filha ainda me amava. Agora ela estava sendo levada para a viatura, algemada, usando o presente que eu dei. O presente de uma mãe para a filha. O presente que não significava nada. Eu não conseguia tirar os olhos daquele chinelo. Ia lembrar dele pro resto da vida. Foi aí que Silvana me viu. A gritaria parou. O rosto dela ficou branco. Mãe! A voz saiu pequena, infantil. Mãe, o que está acontecendo? Eu não respondi. Não conseguia. Mãe, fala alguma coisa. Isso é um engano. Eu continuei em silêncio. A máscara caiu. O rosto de Silvana se transformou em algo que eu nunca tinha visto antes. Ódio puro. Foi você que fez isso. Você fez isso sozinha, Silvana. Eu estava tentando ajudar. Você não consegue mais cuidar de si mesma. Não consegue. Eu descobri as câmeras, descobri as transferências, descobri a procuração falsa. Silêncio. Ela entendeu que tinha perdido. Por que, Silvana? Eu dei um passo na direção dela. Era só esperar, era só me pedir. Eu ia te dar tudo, filha, tudo o que você quisesse. Era só conversar comigo. Silvana riu. Um riso amargo, feio, cheio de veneno. Esperar? Esperar? Eu esperei a vida toda, mãe. Você nunca teve tempo para mim. Era sempre o banco, sempre a fazenda, sempre o papai. Eu era invisível. Isso não é verdade. Você não sabe. Você nunca soube. Ela estava gritando de novo, se debatendo contra os policiais que a seguravam. E quando o papai morreu, você devia ter ido junto. Aquela fazenda era para ser minha. Eu merecia. A frase me acertou como um tiro no peito. Quando o papai morreu, você devia ter ido junto. Minha filha queria que eu tivesse morrido. Os policiais começaram a empurrá-la para o carro. Ela se debateu, gritou mais coisas que eu não conseguia entender. E então, bem antes de entrar na viatura, ela se virou uma última vez. Você vai morrer sozinha naquela fazenda, sozinha, e ninguém vai se importar. A porta do carro fechou. O som dos gritos ficou abafado pelo vidro. A viatura deu partida e foi embora, levantando poeira na rua vazia. Eu fiquei parada ali, no meio do asfalto, vendo o carro desaparecer na esquina. Sozinha. Ela disse que eu ia morrer sozinha. Mas eu pensei em Caio, no abraço dele antes de ir embora, no jeito que ele disse qualquer coisa, vó, no menino que corria pelos cafezais e sentava no colo do avô para ver o sol nascer. Silvana não entendia. Nunca entendeu. Família não é quem tem direito ao seu sangue. É quem escolhe ficar. Maristela apareceu do meu lado e colocou a mão no meu ombro. Dona Carmen, a senhora tá bem? Eu respirei fundo. Não chorei. Ainda não. O Eugênio? Outra equipe foi pro escritório dele em BH. Deve estar sendo preso agora. Bom, ficamos ali mais um momento. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas, curiosos com a comoção. Eu não liguei. Deixa eles olharem. Deixa eles saberem. Vamos embora, eu disse. Me leva para casa. Soube dos detalhes da prisão do Eugênio depois, pelo delegado Nascimento.
A polícia chegou no escritório dele às 6h15. Eugênio já estava trabalhando, terno bem cortado, café na mesa, planilhas abertas no computador. Quando os policiais entraram, ele não gritou como Silvana. Não chorou, não protestou, não perguntou por quê. Leu o mandado com calma, colocou o café na mesa, levantou devagar. A primeira coisa que ele disse foi: "Quanto tempo até eu poder falar com meu advogado?" O policial respondeu que no momento adequado. "Preciso fazer uma ligação antes." "O senhor está preso. Não vai fazer ligação nenhuma." Eugênio suspirou, como se aquilo fosse só um inconveniente no dia dele, um compromisso que atrapalhava a agenda. Quando colocaram as algemas, ele olhou para o policial e disse: "Cuidado com o terno, é linho italiano." Foi a última coisa que ele falou antes de ser levado. Nascimento me contou isso com uma expressão de nojo no rosto. Disse que em 30 anos de polícia tinha visto de tudo: assassinos que choravam, ladrões que imploravam, estupradores que juravam inocência. Mas gente fria assim, que só se preocupava com o terno enquanto era presa por destruir a própria família, era raro. "Esse aí não tem alma, dona Carmen. A senhora teve sorte de escapar." Sorte. Era uma palavra estranha para descrever o que eu sentia. No dia seguinte à prisão, Caio apareceu na fazenda. Veio de ônibus, sem avisar, com a mochila nas costas e os olhos vermelhos. Eu estava na varanda quando vi ele subindo pelo cafezal. Não disse nada. Só me abraçou e chorou no meu ombro por um tempo longo. Depois foi até o oratório. Eu não sei como ele sabia, talvez intuição, talvez lembrança de criança. Abriu a gavetinha embaixo da santa e encontrou a carta. Leu ali mesmo, de pé no corredor. Quando terminou, me olhou com aqueles olhos de Osvaldo e disse: "A senhora ia me contar. Mesmo que tivesse dado tudo errado, a senhora ia me contar." Ficou 2 noites. A gente conversou pouco. Às vezes não precisa de palavra. 2 dias depois que ele voltou para Lavras, o telefone tocou às 10 da noite. "Vó?" A voz dele estava rouca, cansada, de quem não dormiu direito. "Caio, tá tudo bem?" "Não sei, acho que não." Silêncio. Eu li a carta de novo, umas 20 vezes desde que voltei. Eu não disse nada. Deixei ele falar. "A senhora escreveu que eu ia ter raiva, que eu ia ter raiva da senhora." A voz dele quebrou. "Mas eu não consigo, vó. Eu tento e não consigo." "Raiva de quem, então?" "De tudo, de não ter percebido, de ter morado com ela a vida toda e não ter visto quem ela era." "Eu criei ela, Caio. Convivi com ela a vida inteira. Também não vi. A gente não vê o que não quer ver." Silêncio longo do outro lado da linha. Eu ouvi Caio respirando fundo, tentando se controlar. "Ela roubou meu fundo de faculdade, 45 mil reais que a senhora juntou desde que eu nasci. Roubou. Minha própria mãe. Eu sinto muito, Caio. Eu sinto muito." Mais silêncio. Eu queria atravessar o telefone, abraçar ele, proteger ele da dor que a gente estava dividindo. "Vó, eu não vou visitar minha mãe na cadeia." "Caio, eu sei o que a senhora vai dizer, que ela ainda é minha mãe, que um dia eu posso me arrepender." A voz dele ficou firme. "Mas agora não, talvez nunca." "Você não precisa decidir isso hoje." "Já decidi. Ela fez escolhas. Eu tô fazendo as minhas." Ficamos em silêncio um tempo. Não era silêncio pesado, era silêncio de quem já disse o que precisava dizer. "Eu te amo, vó." "Eu também te amo, meu filho." Ele desligou. Eu fiquei com o telefone na mão, ouvindo o silêncio da linha muda. Depois coloquei o telefone no gancho, sentei na poltrona do Osvaldo e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo. Pela filha que eu perdi, pelo neto que ia sofrer, pelo marido que não estava mais ali, pela velha de 62 anos que tinha que destruir a própria família para se salvar. Chorei até não ter mais lágrimas, e depois fiquei ali, no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio na parede. O relógio que tinha revelado tudo. O julgamento aconteceu 8 meses depois. 8 meses de inquérito, de depoimentos, de papelada. Maristela continuou trabalhando no caso, juntando mais provas, mais documentos. A polícia descobriu coisas que nem eu sabia. Silvana já tinha tentado isso antes. 8 anos atrás, quando Osvaldo ainda era vivo, ela tentou convencer ele a passar a fazenda para o nome dela.
Para evitar inventário, ela disse. Para facilitar quando vocês não estiverem mais aqui. Osvaldo recusou. Disse que não ia assinar nada, que a fazenda ia ficar no nome de quem tinha direito e que ela ia ter que esperar. Ela esperou. Até ele morrer. Aí começou de novo. Eugênio também tinha histórico. Tinha sido investigado por fraude imobiliária em 2018, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Ele era bom no que fazia. Sabia esconder os rastros, mas dessa vez deixou rastros demais. O médico de Uberlândia, aquele que ia fazer minha avaliação, também foi investigado. Descobriram que ele já tinha assinado laudos falsos antes. 3 idosos internados com a ajuda dele, famílias ficando com os bens. Ele perdeu o CRM e foi indiciado em processo separado. Quando o julgamento finalmente chegou, eu fui chamada como testemunha. O fórum de patrocínio era um prédio antigo, com janelas altas e ventiladores barulhentos. Eu entrei de cabeça erguida, vestida com meu melhor vestido, aquele azul claro que Osvaldo gostava, e sentei no banco das testemunhas. Vi Silvana pela primeira vez desde a prisão. Ela estava sentada na área dos réus, entre 2 guardas. Estava magra, deve ter perdido uns 10 quilos, pálida, olheiras fundas, cabelo sem brilho preso num rabo de cavalo frouxo. Não parecia a mulher que eu conhecia. Ela não olhou para mim. Nenhuma vez durante o julgamento inteiro, ela olhou para mim. O advogado dela tentou de tudo. Disse que Silvana agiu por preocupação genuína com a mãe idosa, que eu mostrava sinais de confusão, que as transferências eram reorganização financeira familiar, dinheiro sendo movido de um lugar para o outro dentro da mesma família, que as câmeras eram para minha própria segurança, para garantir que eu estava bem. O promotor destruiu cada argumento. Mostrou as câmeras escondidas, mostrou a empresa fantasma, mostrou a procuração forjada, mostrou as ligações para a clínica geriátrica, mostrou os extratos bancários, as transferências internacionais, o plano inteiro desmontado peça por peça. O doutor Pacheco foi chamado como testemunha. Meu médico de 20 anos subiu no banco e disse: "Eu acompanho Dona Carmen há 2 décadas. É uma das pessoas mais lúcidas que eu conheço. Nunca, em nenhum momento, ela apresentou qualquer sinal de declínio cognitivo. Se alguém disse o contrário, estava mentindo." O tabelião de Belo Horizonte também depôs. Analisou a procuração e disse: "A assinatura é claramente falsificada. Qualquer perito grafotécnico confirmaria. Isso aqui não foi assinado por Dona Carmen Ferreira Lopes." Quando chegou a minha vez de depor, eu contei tudo, desde o dia que encontrei a câmera até a manhã da prisão. Falei por quase 2 horas. O advogado de defesa tentou me confundir, me fazer parecer senil, me fazer contradizer. Não conseguiu. 34 anos de banco me ensinaram a guardar documento, lembrar data, manter a história reta. Eu tinha tudo na cabeça. Cada transferência, cada conversa, cada mentira que Silvana me contou. No final, o juiz perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Eu olhei para Silvana. Ela continuava de cabeça baixa, olhando para o chão. Meritíssimo, eu criei aquela mulher ali. Dei tudo o que eu podia dar. Trabalhei a vida inteira para deixar alguma coisa para ela. Se ela tivesse me pedido, eu teria ajudado. Se ela tivesse me procurado, a gente teria conversado. Mas ela preferiu me espionar, me roubar e me trancar num asilo. Não foi por necessidade, foi por ganância. E por isso eu tô aqui. Silvana levantou a cabeça. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Eu não vi arrependimento. Não vi culpa. Só vi raiva. Ela desviou o olhar primeiro. A sentença veio 3 dias depois. Silvana, 5 anos e 4 meses em regime fechado. Estelionato contra idoso com agravante de parentesco. Falsidade ideológica. Tentativa de interdição fraudulenta. Eugênio, 4 anos e 8 meses. Coautoria em todos os crimes, mais lavagem de dinheiro. Os bens do casal foram penhorados para pagar restituição. A casa no condomínio, os carros, tudo. Silvana perdeu a inscrição na OAB. Já estava suspensa desde a prisão, mas agora era definitivo. No dia da sentença, depois que o juiz terminou de falar, Silvana pediu para falar comigo. O guarda veio até onde eu estava sentada e perguntou: "Dona Carmen, a Ré quer conversar com a senhora. A senhora aceita?" Eu olhei para Silvana. Ela estava de pé na área dos réus, olhando para mim pela primeira vez.
Tinha lágrimas no rosto, as mãos algemadas na frente do corpo. Pensei em tudo que ela tinha feito. As câmeras, o dinheiro, a procuração, o asilo. Você devia ter morrido junto com o papai. Pensei em tudo que eu tinha perdido. A filha que eu pensei ter. Os anos de mentira. A confiança que nunca mais ia voltar. Não, eu disse. Virei as costas e saí do fórum. Caio veio me visitar 2 meses depois da sentença. Eu estava na varanda quando vi o ônibus parando na estrada de terra lá embaixo. A fazenda não tinha ponto de ônibus, mas o motorista da linha Patrocínio Araxá conhecia todo mundo da região e deixava passageiro onde pedisse. Caio desceu com uma mochila nas costas e uma mala grande. Não era mala de fim de semana. Era mala de quem ia ficar. Ele atravessou o cafezal quase correndo, igual fazia quando era menino. Subiu os degraus da varanda de 2 em 2 e me abraçou sem dizer nada. Ficamos assim por um tempo longo. 2 corações batendo, braços apertados, palavras que não precisavam ser ditas. Quando ele se afastou, os olhos estavam vermelhos. Trouxe mala grande, eu disse. Semestre acabou. Vou passar as férias aqui. Ele olhou para os cafezais, para o céu que começava a ficar laranja. Se a senhora deixar. Essa casa é sua, Caio. Sempre foi. Ele sorriu. O primeiro sorriso que eu via no rosto dele desde que tudo aconteceu. Entramos. Eu fiz café, no coador de pano, do jeito que Osvaldo gostava, e sentamos na varanda para ver o sol se pôr. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um com seus pensamentos. Foi Caio quem falou primeiro. Sabe o que eu mais lembro do vovô? O quê? Ele me acordava de madrugada, às vezes. Dizia, vem ver o sol nascer no cafezal, Caio. Não tem coisa mais bonita. E a gente ficava sentado aqui, em silêncio, vendo o céu mudar de cor. Eu sorri. Ele fazia isso comigo também, quando a gente era recém-casado. Ele estava certo. Não tem coisa mais bonita. Ficamos olhando o céu. Laranja, rosa, roxo. As cores que Deus pintava todo dia para lembrar a gente que o mundo ainda era bonito. Vó, eu estava pensando no que a senhora me disse no telefone, sobre escolhas. Eu me virei para ele. E o que você pensou? Que o vovô fez escolhas a vida toda. Escolheu essa terra, escolheu a senhora, escolheu me acordar de madrugada para ver o sol nascer. Ele olhou para mim com os olhos de Osvaldo. Agora eu tô fazendo as minhas. Eu vi um homem no lugar do menino que eu conhecia. 19 anos, mas com uma certeza no olhar que muita gente de 50 não tem. Eu mudei meu testamento, eu disse. Queria te contar pessoalmente. Mudou como? A fazenda vai para você, Caio. Fica num negócio chamado fideicomisso, até você fazer 30 anos. O seu Toninho vai administrar até lá, junto comigo enquanto eu tiver força. Quando eu não tiver mais, ele cuida até você estar pronto. Caio ficou em silêncio. Também separei um fundo de estudos para os seus filhos. Quando você tiver filhos, se tiver, eles vão ter dinheiro garantido para a faculdade. E quando fizerem 21 anos, cada um vai receber um pedaço de terra próprio. Vó, a senhora não precisava. Preciso sim. Eu peguei a mão dele. Essa terra passou do meu avô para o meu pai, do meu pai para o Osvaldo, do Osvaldo para mim. Devia ter passado para Silvana, mas ela escolheu outro caminho. Agora passa para você. E se eu não for bom o suficiente? Você já é. Seu avô sabia. Por isso ele gostava de acordar você de madrugada. Caio abaixou a cabeça. Vi uma lágrima cair no joelho dele. Eu coloquei a mão no ombro do meu neto. 3 gerações trabalharam essa terra, Caio. Agora você é a 4ª. E um dia seus filhos vão ser a 5ª. É assim que família funciona. Não é sangue, é escolha. É quem fica quando o mundo cai. Ele levantou a cabeça e me olhou. Eu não vou decepcionar a senhora, avó, nem o vovô. Eu sei que não, meu filho. Eu sei. Hoje faz 5 anos desde aquela manhã de junho em que eu encontrei a câmera no relógio. Muita coisa mudou. E muita coisa continua igual. Silvana está cumprindo pena numa penitenciária feminina em Ribeirão das Neves. Não me escreveu, não pediu visita, não mandou recado. Eu também não procurei. Algumas pontes, quando queimam, não tem como reconstruir. Eugênio já cumpriu a pena dele. 4 anos e 8 meses. Saiu há alguns meses. Ouvi dizer que está trabalhando num escritório de contabilidade em Belo Horizonte, reconstruindo a vida, como se nada tivesse acontecido.
Gente como ele sempre reconstrui. Caio se formou na UFLA, agronomia, com honras. Voltou para a fazenda no mês passado, de mala e cuia. Tá implementando aquele projeto que ele me contou. Agricultura de precisão, certificação orgânica, tudo o que ele sonhava. Seu Toninho olha para ele com o mesmo orgulho que olhava para o Osvaldo. Eu instalei um sistema de segurança de verdade na fazenda. Câmeras que eu escolhi, que eu controlo, que eu sei exatamente onde estão. Nunca mais ninguém vai me vigiar na minha própria casa. O relógio de Osvaldo continua na parede da sala. Eu tirei a câmera escondida no dia seguinte à prisão. Agora ele só tem o que sempre deveria ter: mecanismo e memórias. Ainda faço a limpeza todo dia 1º de junho e 1º de dezembro. Ainda subo na escadinha, tiro o relógio da parede, faço a manutenção que Osvaldo me ensinou. É meu jeito de manter ele por perto. Dona Zilda janta comigo 2 vezes por semana. A gente cozinha junto, fofoca sobre os vizinhos, reclama do preço das coisas. É bom ter companhia. Contratei uma moça para me ajudar em casa. Não porque eu precise, mas porque é bom ter alguém por perto. Escolhi eu, entrevistei eu, decidi eu. Ninguém decidiu por mim. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo, se eu devia ter feito diferente, dado outra chance, tentado conversar antes de chamar a polícia, perdoado. Eu perdi uma filha. Isso nunca vai parar de doer. Acordo de madrugada, às vezes, pensando no que poderia ter sido. Na menininha de 8 anos que chorou porque eu perdi o aniversário dela. Na adolescente que me defendeu quando um tio criticou meu trabalho. Na mulher que segurou minha mão no enterro do Osvaldo. Essa filha eu perdi. Mas a verdade é que eu perdi ela faz muito tempo. Talvez ela nunca tenha existido de verdade. Talvez eu tenha criado ela na minha cabeça, visto o que eu queria ver, ignorado o que não queria aceitar. A mulher que instalou câmeras na minha casa roubou meu dinheiro, forjou minha assinatura e queria me trancar num asilo. Essa mulher não é minha filha. É uma estranha com o rosto de alguém que eu amei. Me arrepender de ter me protegido dessa estranha? Não, não me arrependo. Se você está ouvindo essa história e sente que algo está errado na sua família, confia nesse sentimento. Documenta tudo. Guarda papel, guarda mensagem, guarda qualquer coisa que prove o que você está vivendo. Procura ajuda, delegacia, advogado, investigador, qualquer pessoa que possa te orientar. E não deixa ninguém te convencer de que você é louca, confusa, incapaz. Não deixa ninguém te fazer duvidar da sua própria mente. Amor não é desculpa para roubo. Sangue não é licença para traição. E idade não significa que a gente perdeu o direito de lutar. Eu tenho 67 anos agora. Ainda levanto todo dia às 5 da manhã. Ainda caminho pelos cafezais quando o sol nasce. Ainda falo com Osvaldo quando o dia termina e o céu fica laranja. E todo dia 1º de junho e 1º de dezembro eu subo na escadinha e cuido daquele relógio. Igual sempre fiz. Igual sempre vou fazer. Até quando Deus quiser. De onde você está assistindo essa história? Que horas são aí? Você já descobriu uma traição que nunca esperava? Alguém que você amava, que você confiava, que você achava que te conhecia e que no final só queria o que você tinha? Conta nos comentários. Eu quero saber. Quero saber que eu não tô sozinha. Quero saber que outras pessoas passaram por isso e sobreviveram, igual eu sobrevivi. E se essa história tocou você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias de amor, de perda, de traição. Histórias de gente comum que enfrentou coisas extraordinárias. Histórias da força que a gente encontra quando as pessoas que mais amamos se tornam as que mais nos machucam. Obrigada por assistir. Cuida de você. E nunca deixa ninguém te convencer de que você é menos do que é.